Agora esta chamada está sendo gravada. Agora, então, nós estamos gravando, né? Eu estava falando com o Almir que eu estava preparando, depois eu compartilho com vocês também um outro slide que eu montei hoje, né? Que eu utilizei do site do Movimento Laudato Si, que temos na internet, né? E lá ele explica a encíclica da Laudato Si de maneira muito sucinta e muito clara, né? Só que eu tive também uma, uma um estalo enquanto eu estava preparando aquele outro slide, e aí eu entrei em contato com o meu grupo de amigos da Unesp, né? Que no ano de 2015, quando nós estávamos já no último ano da biologia, uma das nossas disciplinas eram em práticas de ensino em geologia, se eu não estou enganado. E a nossa professora, ela então dividiu a sala em grupos, né? Na verdade, nós formamos os grupos. E aí, um dos temas era a encíclica Laudato Si. E aí, nesse caminho, né? Então, nós eu olhei para o pessoal e falei, olha, gente, eu já estava já na época de fazer o meu discernimento vocacional, estava quase, era eu terminar a faculdade e entrar para o seminário, né? Aí eu falei pro pessoal, falei, se vocês quiserem, se a gente puder pegar a carta do Papa, né, a encíclica, nós então podemos apresentar. E tanto é que nessa época, aqui na diocese, o próprio Dom Salvador publicou num boletim diocesano o resumo dessa encíclica, que tanto é que eu levei 5 boletins diocesanos para os meus amigos, para eles poderem também estudar, né? E aí, então, nós então utilizamos a encíclica e fizemos a apresentação. Tanto é que agora, e hoje eu perguntei para o pessoal, né? Falei, algum de vocês tem ainda salvo, né, essa apresentação da Laudato Si? Aí o meu amigo lá de Assis, ele me encaminhou, falou, é essa aqui? Eu falei, é essa mesmo, né? Então, eu tô com uma relíquia aqui de 9 anos, né? Que foi em maio de 2015, junho de 2015, que foi essa apresentação. E aí compartilho com vocês. Tanto é que tá o nome dos 6 discentes na época, né? E a docente ainda, né? Então, é o slide original do nosso curso, né? Da nossa disciplina lá da biologia. Então, espero que possam aproveitar, né? E a gente possa reviver, né, e reavivar então essa encíclica, né, do nosso saudoso Papa Francisco, que então nos deixou esse legado de cuidar então da casa comum, né? Vamos então trabalhar ela aqui nesse encontro. Bom, primeiramente, falando sobre o nome da encíclica, né, Laudato Si, é justamente o começo do hino das criaturas de São Francisco de Assis, que quer então dizer louvado sejas, meu Senhor, né? E aí no começo da encíclica o próprio Papa, ele já coloca, né, que a terra se pode comparar ora a uma irmã com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Então, ele lembra já no começo da encíclica que nós somos irmãos desta terra, né? Que cuidamos e precisamos cuidar uns dos outros, e ao mesmo tempo a terra é a nossa mãe
porque é ela quem nos acolhe, é ela então quem nos nutre, quem nos dá então tudo aquilo que é necessário para nós então vivermos nesse mundo, né? Todos os recursos. Então ela tem essa dupla característica e o Papa ele busca lembrar justamente disso. E ele continua dizendo também que nada deste mundo nos é indiferente. Então, o, o intuito da encíclica foi justamente entrar num diálogo com todos, né? Não é somente com a Igreja Católica, mas com todos os filhos de Deus acerca da nossa casa comum. Então é uma carta encíclica dedicada a todas as pessoas do mundo, porque todos fazem parte e vivem então nessa casa comum. E é uma preocupação que atravessa gerações, porque na época ainda, né, o beato Paulo VI, né, ele cita uma frase dele: por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, o ser humano começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser também ele vítima desta degradação, né? Uma das coisas que o Papa e essa encíclica resgata, né? Que não é uma coisa, não é uma doutrina da igreja que aconteceu na época do pontificado de Francisco. A preocupação com a casa comum, com a ecologia, né, a ecologia integral como um todo, ela já vem muito antes do Francisco, né? O Bento XVI, na sua encíclica Evangelii Vitae, ele trabalha sobre a questão da ecologia integral. O João Paulo II, nas centésimos anos, ele fala também sobre o cuidado com o mundo, sobre, então, as possíveis consequências. E se a gente for pegando para trás, né, temos aí Paulo VI, João XXIII, Leão XIII, né, com a Rerum Novarum, né, o Paulo VI também com as outras encíclicas sociais, né, que é a Populorum Progressio e tantas outras aí que foram surgindo sobre justamente a questão da boa administração e da boa distribuição dos bens em favor do bem comum, e isso compreende a nossa casa comum, compreende então o nosso mundo, né? E aí o próprio Papa Francisco na encíclica ele coloca que João Paulo II ele já nos convidava a essa conversão ecológica global, e o Bento XVI, ele declarou que o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria, mas o homem não se cria a si mesmo, ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Então ele também é criatura. Temos a filiação divina pelo batismo, mas nós somos criatura em primeiro de tudo, né? E fazemos parte desta criação. Fazemos parte, então, deste processo de santificação que busca não santificar a nós mesmos somente, mas toda a criação feita por Deus. E aí também o Papa, no começo da sua encíclica, ele cita também outras religiões, né? Um dos exemplos que ele cita é o patriarca ecumênico Bartolomeu, que ele afirmou, né, o patriarca, que um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então, reforça ainda mais aquilo que o Francisco sempre dizia, sempre apresentava sobre as questões da ecologia integral, que tudo está então interligado, que tudo está então colocado nas nossas mãos para que nós possamos zelar e cuidar e lembrar que somos então cuidadores dessa casa comum. E aí o Papa também ele faz um apelo. Ele nos chama então para uma conversão ecológica, onde o urgente desafio de proteger a nossa casa comum
inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. E aqui esse apelo ele quer dizer que se nós não tomarmos consciência e se nós então não mudarmos de atitude, nós vamos ver as coisas mudando, mas não para melhor, e sim para pior. Mas se eu começo a pensar em meios sustentáveis, em ações que então busquem o desenvolvimento sustentável, integral e justo, né, em todo o mundo, então as coisas podem começar sim a mudar para melhor. E aí a encíclica ela é dividida em 6 capítulos, sendo que o primeiro capítulo ele busca trabalhar justamente o que está acontecendo com a nossa casa. Então, o primeiro capítulo ele vai apresentar um esboço das coisas que estão se sucedendo na nossa casa comum, para que nós tenhamos consciência do que está havendo no nosso planeta. Então aí ele começa com as mais recentes descobertas científicas em relação ao meio ambiente. Então, ele vai citando os dados científicos as, sobre as questões que estão acontecendo, dentre elas, as mudanças climáticas, que eram e continuam sendo até agora nítidas no nosso mundo, as questões relacionadas à água, quanto à questão do saneamento, quanto ao uso, o desperdício, enfim, né? E também os benefícios e tudo mais. E também ele fala sobre a questão da dívida ecológica, e é a dívida ecológica de nós, seres humanos, com o mundo que nos cerca, né? Com o mundo que então nós habitamos. Então ele começa elencando os dados científicos, isso que é muito bacana, porque ele também segue a linha de João Paulo II, né? Por isso que a gente fala que a igreja ela é uma sucessão e uma continuidade, né, dos pontificados. Então, João Paulo II já falava sobre os dados científicos, principalmente quando ele escreve a Fides et Ratio. E então ele fala que fé e razão caminham juntas e a gente precisa de uma da outra para poder compreender então os mistérios de Deus e o que ele nos aponta, as mensagens que Deus então nos dá através então destas duas vias que confluem para uma só, que é então o conhecimento do mistério de Deus. E aí então as mudanças climáticas. O Papa ele coloca que é um dos principais desafios para a nossa humanidade. E quem sofre o maior impacto são os mais pobres. São aqueles, então, que têm menos condições, são aqueles que, então, estão às margens, às periferias, né, da sociedade, e eles que sofrem com esse impacto porque não têm a mesma infraestrutura do que as outras pessoas que têm maiores recursos ou detêm maiores recursos no mundo. Enquanto que os mais ricos, eles buscam então fazer o quê? Mascarar os problemas, né? Então, eles procuram fazer com que haja uma maquiagem por cima que dizendo que está tudo bem, que não está acontecendo nada e que está tudo certo, porque eles querem visar então o lucro instantâneo e não pensar a longo prazo, eles querem pensar a curto prazo para que tenham então maiores benefícios para eles, né? Explorando também aqueles que são mais frágeis, aqueles que são mais então à margem da sociedade. E aí, por causa dessas atitudes, acontece que perdemos o sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes. Então, os semelhantes aqui, ele fala justamente das pessoas, né, dos nossos irmãos e irmãs, mas os nossos semelhantes também, quando está relacionado à criação como um todo, à casa comum como um todo. Porque aí, não pensando no próximo, também não pensamos na natureza, e por isso que as mudanças climáticas estão acontecendo e continuam avançando e sem uma parada, sem um freio, para que as coisas sejam revertidas. Quanto à questão da água, ele nos lembra então na encíclica que
o acesso à água potável, ela é um direito humano. E então, privar os pobres do acesso à água significa, então, negar-lhes o direito à vida. Então, ele lembra que a intervenção humana, quando colocada a serviço da finança e do consumismo, torna a terra menos rica e menos bela. Agora, se a intervenção humana for para o serviço da humanidade, para o bem comum, então a terra se torna rica e bela porque continuamos preservando a criação que Deus nos dá. E ele lembra dos esforços dos cientistas para buscar as soluções a esses problemas criados por nós mesmos, né? Então, há muitas ações, há muitas atitudes que os próprios cientistas eles tentam fazer para tentar amenizar ou reverter esse impacto que tem causado por causa, então, do uso desrespeitoso e não responsável dos nossos recursos hídricos. E quanto à dívida ecológica, ele lembra justamente nessa encíclica que quem tem essa dívida ecológica é, sobretudo, o hemisfério norte em relação ao sul do mundo, né? Então, as responsabilidades diversificadas pelas mudanças climáticas, sendo que as dos países desenvolvidos são maiores e há muita fraqueza das reações diante do drama de tantas pessoas. Então, assim, o Papa ele é muito incisivo, ele é muito objetivo, né, sobre esse ponto, porque nós sempre compreendemos e temos isso como fato histórico, né, e a história não está aí para mentir, mas para nos apresentar os fatos reais, né? O Norte sempre teve uma preponderância e um poderio maior do que o Sul, né? O Sul praticamente foi todo colônia, né? Enquanto que o Norte era quem detinha todo o desenvolvimento. Só que aí começaram a pensar somente neles, né? E explorar o hemisfério sul, que acabou então causando toda essa desigualdade, tantos conflitos, tantas guerras, tanta exploração que fizeram com que a dívida deles aumentasse, porque não estão olhando o seu semelhante como semelhante, mas estão olhando alguém que eles podem sugar, então, tudo aquilo que tem de recurso. E aí é por isso que todo esse processo causou essa desigualdade que acabou, então, levando a estas consequências que hoje nós temos e vivemos nesse mundo. O capítulo 2 ele vai tratar justamente do evangelho da criação. Então ele tem uma releitura das passagens bíblicas e ele nos dá uma visão global, enfatizando a responsabilidade do ser humano diante da criação. E ele diz também na sua encíclica: o meio ambiente é um bem coletivo, é um patrimônio de toda a humanidade e é responsabilidade de todos, né? E aí então o Papa ele lembra que através da narrativa da criação, ela é o ponto central para nós então refletirmos sobre a relação entre o ser humano e as outras criaturas e sobre como o pecado rompe o equilíbrio de toda a criação no seu conjunto. Então, a existência humana se baseia sobre três relações fundamentais que estão intimamente ligadas. A existência humana se baseia nas relações com Deus, nas relações com o próximo e nas relações com a terra. Então é um tripé que estão interligados e que dão o sustento. E essas três relações, elas se romperam não só exteriormente, mas também dentro de nós, por causa então do nosso egoísmo, que nos leva então a cometer o pecado e tantos e diversos pecados que temos e realizamos contra os nossos irmãos e irmãs e também com toda a criação. E aí ele lembra que ao ser humano
cabe a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim do mundo. Então, o fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco, através de nós, para uma meta comum, que é Deus. Então, ele nos lembra que somos corresponsáveis, somos colaboradores, então, de zelar e guardar por esta casa comum. É aquilo que ele lembra nesse segundo capítulo, principalmente, ele lembra justamente sobre a questão do submeter, né, dentro do Gênesis, e o submeter não significa fazer as coisas à torta e à direita sem pensar nas consequências, mas submeter significa zelar, significa guardar, significa então cuidar desta casa comum. E como ele complementa na Laudate Deum, né, que ele publica em 2023, ele vai nos lembrar justamente sobre esse segundo ponto, que é que o fim último está para Deus. Então quer dizer que toda a criação, é aquilo que Paulo fala na sua carta, toda a criação ela geme e sofre como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, consequentemente, a criação aguarda que nós manifestemos o amor, para que assim toda a criação seja conduzida a Deus. E como o Papa Francisco também fala na Laudate Deum, a partir da ressurreição de Cristo, não foi somente a humanidade que ressuscitou, mas toda a criação, toda a obra de Deus, por isso que ela deve ser conduzida também para este mesmo Deus, para este mesmo fim. Então, toda a criação faz parte da nossa vida e do nosso caminho. E aí ele complementa: todo o encarniçamento contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana, mas não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. Ou seja, se eu também não cultivo o amor entre nós, entre os irmãos, não vou aprender a cuidar da criação. É a mesma coisa. Para amar o próximo, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Aprender a amar a mim mesmo, porque aí eu consigo amar o próximo e depois, consequentemente, amando o próximo, eu amo toda a criação e busco zelar e cuidar dela, né? Cuidar de todo esse jardim de Deus. E aí ele também nos lembra: criados pelo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. E ele lembra: Jesus terreno, com a sua relação tão concreta e amorosa com o mundo, ressuscitado e glorioso, está presente em toda a criação com o seu domínio universal. Então, o Filho de Deus, ele está presente em toda a obra que o Pai criou e, consequentemente, todos nós estamos unidos por esse vínculo, por esse laço divino que vem da parte do Pai, que nos une em Jesus Cristo. O capítulo 3º é a raiz humana da crise ecológica. Então ele começa a apontar, então, quais são as raízes, né, do que tem causado a crise ecológica no mundo. Então este capítulo, ele faz então a crítica ao mundo tecnocrata, né, aquele mundo que nós vivemos hoje, que busca o lucro ao invés então da distribuição igual dos bens, do bem comum, da igualdade, né? Então ele faz essa crítica. E também o Papa apresenta uma análise dessa situação atual. E ele individualiza os sintomas, ou seja, ele vai mostrando as causas principais. E aí também ele coloca a tecnologia que traz ganhos para a humanidade, mas quem detém o uso são poucas pessoas. E aí, então, ele lembra que
essa tecnologia está buscando conforto com base na exploração de pessoas e na natureza, não está pensando, então, em rever e reaver as atitudes para que haja o cuidado, para que haja o zelo pela casa comum. Então, algumas citações, né, que ele coloca, que o paradigma tecnocrático, ele tende a exercer o domínio também sobre a economia e a política. E, consequentemente, nós percebemos que esse paradigma influencia, sim, as decisões econômicas e políticas. Teria que influenciar para o bem, mas é influenciado para o interesse de poucos que exploram, então, os demais. E, além do mais, esse paradigma não garante o desenvolvimento humano integral, nem a inclusão social. Tanto é que o próprio Papa Francisco, ele lembra nesse capítulo que aí nós vivemos não é somente uma crise ecológica, né? É uma crise ecológica socioambiental, porque envolve a sociedade, porque também não cuidando da natureza, também nós não cuidamos, então, da sociedade, do mundo que também nos cerca no âmbito social, né? Então, esse excesso de antropocentrismo que ele aponta, assume, então, uma posição de autor referencial, sem se preocupar com os demais e com a natureza, porque está buscando justamente o poder. E por causa disso, temos então a cultura do descartável. O ser humano e a natureza, então, são como objetos que nós, então, pelo nosso egoísmo, usamos e utilizamos de tantas formas e então não lembramos de amar como Deus nos ama. E aí buscamos o nosso egoísmo ao invés do amor, porque estamos buscando o poder e não estamos buscando, então, a reconciliação. E aí ele dá alguns exemplos, né, como a exploração das crianças, a exploração da própria natureza, o abandono dos idosos, o tráfico de animais, o tráfico de órgãos, enfim, tudo isso são ações que mostram que o ser humano está esquecendo a sua essência, que ele é a imagem e semelhança de Deus e está buscando somente o seu egoísmo e não está buscando a comunhão, a fraternidade que então o, o Cristo nos ensina e nos convida então a viver. E aí, a encíclica neste capítulo ela aborda duas questões cruciais para o mundo atual: a questão do trabalho e a questão dos limites do progresso científico. Com relação ao trabalho, o Papa ele vai dizer o seguinte: em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho e renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade. Então, ele lembra que o trabalho, ele é indispensável para todos e é um direito de todos, porque todos então têm direito a trabalhar para receber e tirar o seu sustento. Mas eu não posso colocar o trabalho como uma forma explorativa, como uma forma então de abuso, mas eu tenho que colocar o trabalho tal como então Deus nos ensina, que é pelo trabalho que nós ajudamos os nossos irmãos a caminhar e ajudamos uns aos outros na nossa subsistência, na nossa então atividade de poder permanecer vivos e agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele nos dá através então do nosso trabalho. E quanto aos limites do progresso científico, então ele comenta que algumas regiões, a sua utilização ter produzido um crescimento econômico que contribui para resolver determinados problemas, há dificuldades importantes que não devem ser minimizadas, como muita terra nas mãos de poucos. É o que
ele resgata aqui o Paulo VI, né, com a Populorum Progressio, sobre a questão da propriedade privada. E então, o progresso científico ele devia ajudar na boa distribuição e na distribuição, então, dos bens para o benefício do bem comum e não concentrar na mão de poucos e deixar outros sem nada. O objetivo da tecnologia, o objetivo do progresso científico se trata justamente de procurar realizar o bem comum entre todos, para que todos então tenham a oportunidade de se desenvolver e também alcançar a perfeição junto de Deus. E aí o Papa ele pensa justamente e em particular nos pequenos produtores, nos trabalhadores rurais, na biodiversidade e no ecossistema em geral. E nesse capítulo ele conclui que é preciso um debate científico social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome, a partir de linhas de pesquisas autônomas e interdisciplinares que possam trazer uma nova luz, então, para a humanidade. Então, tudo deve ser feito com responsabilidade, com zelo, com cuidado, para que, então, todo o aparato que nós temos, toda a informação científica, todo o desenvolvimento que nós temos, seja realizado para o bem do ser humano, para o bem da humanidade, não para benefício particular, mas para o benefício de todos. E então, cada vez que eu elenco as atitudes que eu preciso fazer, vai novamente criando um novo caminho e uma luz para que todos caminhem no mesmo propósito. O quarto capítulo, ele vai tratar justamente daquilo que nós buscamos realizar, que é a ecologia integral. A proposta da ecologia integral significa que precisa integrar o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e suas relações com a realidade que o circunda. Portanto, a natureza não deve ser considerada algo separado de nós. É aquilo que ele sempre bateu na tecla. Tudo está então interligado, tudo faz parte de uma única coisa e somos um responsável pelo outro e somos responsáveis por essa criação. Por isso que eu não posso ficar alheio àquilo que está acontecendo à minha volta, mas eu tenho que procurar agir para que então o bem comum, o amor prevaleça em toda a criação e a cada um de nós. E também ele lembra: se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade da vida humana. Então, há uma ligação entre questões ambientais, questões sociais e humanas que nunca pode ser rompida. Então, nós sabemos que na nossa gestão, na nossa administração das coisas, principalmente nós com os nossos municípios, né? Nós percebemos que quando as coisas estão caminhando bem, a qualidade de vida melhora, progride. Então, se eu tenho uma área preservada, bastante área verde, bastante, então, eu tenho essa mescla equilibrada de área urbana com área de fauna e flora, se eu tenho então um bom saneamento básico, se eu tenho então uma boa preocupação sobre a saúde, se eu tenho uma boa preocupação sobre a educação, sobre as questões sociais, para dar apoio, subsídio, desenvolvimento, óbvio e consequentemente que as coisas então vão melhorando e caminhando para o propósito maior. Mas quando nós vemos que as coisas não caminham dessa forma, então algo dentro das ações está manco, e aí então não conseguimos desenvolver tal qual o plano que Deus então pede a cada um de nós.
Então, a ecologia integral, ela é inseparável da noção de bem comum. Então, há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais. Então, se comprometer com o bem comum significa fazer escolhas solidárias com base em uma opção preferencial pelos mais pobres. Na homilia de ontem, na Santa Missa, eu questionava, né, por que que nós, quando fazemos o exame de consciência para confissão, a gente então fica tão arrependido e fica tão envergonhado? Porque nós temos consciência de que as nossas ações não estão seguindo o plano e os mandamentos que Deus então nos chama, mas estamos agindo pelo nosso egoísmo, e por isso que o egoísmo nos envergonha. Porque se procurássemos fazer então aquilo que pede os mandamentos de Deus, seríamos livres com Deus e seríamos livres com os nossos irmãos, porque estaríamos realizando atitudes que promovessem a vida e não a destruição dela. É isso que o Papa lembra com a ecologia integral. Se não há a opção pelo bem comum, então não há geração de vida nova, não há geração, então, de amor. Só há destruição e só há morte. Por isso que é necessário refletirmos e pensarmos, então, sobre isso. E a ecologia integral, ela envolve também a vida diária, em especial para o ambiente urbano. Então, um desenvolvimento autêntico pressupõe um melhoramento integral na qualidade da vida humana. Então, quanto mais eu busco melhorar o padrão de vida de toda a população, mais então eu busco viver o propósito do cuidado, do zelo, de ser então guardião e corresponsável por todos e pela criação. O penúltimo capítulo, o Papa, então, no capítulo 5, ele trata de algumas linhas de orientação e ação, ou seja, o que pode ser feito para que as coisas comecem, então, a ter uma mudança, uma reversão, uma caminhada justamente ao propósito de Deus. E aí ele fala: são necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, seja a política internacional, e que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar. É aquilo que ele nos lembra sempre, que são as nossas pequenas atitudes, as pequenas ações que começam a causar impactos aonde nós vivemos, que depois, consequentemente, vão atingindo esferas maiores. Então, a parte particular nossa toca na parte, vamos dizer assim, do bairro onde nós moramos, as atitudes do bairro tocam, então, os setores da sociedade, os setores, então, tocam o município vai tocando outros municípios, sub-regiões, vai tocando então o estado todo, consequentemente vai atingindo outros estados, outras sub-regiões estaduais, até chegar no propósito de atingir o país todo e, consequentemente, ecoa para a, para o mundo, ecoa então para os outros países que são convidados também a seguir o mesmo caminho. Só que para isso precisa do que ele fala: dialogar, conversar e agir. Sem essas duas coisas, as mudanças então não podem se desenvolver tal e qual. Então, sobre as questões ambientais, ele lembra que é difícil chegar num consenso sobre essas questões ambientais, porque tem gente que quer conservar, tem gente que não está nem aí para conservar. Então fica sempre esse dilema. Mas também precisa ter consenso nas questões científicas e na política, e o Papa ele aponta a falta de decisão política para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo. Então,
para que preservar um poder que tinha capacidade para intervir e não interveio, né? Então, por isso que ele toca no ponto da decisão política. Se o governo tem a opção de intervir e pode e deve, por que então não ser lembrado por essa intervenção pelo bem comum? E por que então ser lembrado por ser um destruidor? É melhor você ser lembrado como alguém que colaborou, contribuiu para essa boa atitude, para essa boa ação pelo bem comum, pelo amor, do que então ser lembrado como aquele que destruiu e continua destruindo por causa do egoísmo, né, do que de levar o benefício próprio em vez de pensar no benefício de todos. E aí o Papa lembra, não se deve considerar apenas o financeiro para assegurar a proteção ambiental. Então é necessário tomar decisões honestas e transparentes, ou seja, realizar um desenvolvimento integral. Aquilo que deve ser feito para todos tem que ser transparente para todos e atingir a todos, porque todos precisam então desse subsídio, desse sustento, para que possam também ajudar a colaborar nessa preservação. E aí o Papa ele faz um apelo àqueles que detêm cargos políticos para que se distanciem da lógica eficientista e imediatista, ou seja, ele fala que não é proveitoso nós pensarmos numa questão de eficiência para buscar o lucro a curto prazo, mas eu tenho que começar a pensar em ações e atitudes a longo prazo que podemos continuar usufruindo do que a criação nos dá, mas preservando-a e mantendo-a viva, sem esperar, então, que o lucro venha de imediato, mas que venha com o tempo, mas com a preservação, com as ações sustentáveis necessárias para que todos possam usufruir, não somente uma parcela, mas toda a população e toda a humanidade em si. E o capítulo 6º, o último capítulo, o Papa ele fala sobre a educação e a espiritualidade ecológica. Então ele fala que toda mudança tem necessidades de motivações e de um caminho educativo. Então é necessário ensinar a preservar, ensinar a guardar, ensinar então os caminhos para que haja justamente esse cuidado, este zelo. Então, se envolve todo o ambiente educacional, a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese. Então, é necessário, já que na catequese nós então aprofundamos a fé também precisa ser aprofundada nesse cuidado com a casa comum. E as escolas, a família, que é a base, e os próprios meios de comunicação têm que auxiliar justamente a desenvolver uma mentalidade, uma conversão ecológica que leve, então, a mudanças significativas, a atitudes concretas que façam todos compreender a necessidade de um zelar pela vida do outro para que todos possam viver bem. Então, ele lembra: primeiro é necessário apostar em uma mudança nos estilos de vida para abrir a possibilidade de exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Ou seja, o Papa ele lembra que justamente não é necessário e também não é essencial nós vivemos uma uma mentalidade consumista, só de consumo, só de consumo, só de consumo. Nós temos que aprender a viver com aquilo que é básico, com aquilo que é essencial. O que tem a mais é um lucro, é algo a mais que podemos ter, mas saber viver com aquilo que é essência, com aquilo que é básico, nos ajuda então a lembrar que as nossas ações
também precisam mudar. A nossa mentalidade começa a ser mudada quando a gente percebe que o simples é melhor do que então aquilo que é mais complexo ou aquilo que achamos que é mais completo, vamos dizer assim. Mas a simplicidade sempre causa inveja e sempre causa incômodo, porque quem vive simples sabe viver muito bem com aquilo que tem, né? Nós percebemos muito na nossa realidade interiorana que quem tem o básico simples de tudo vive mais feliz e muito melhor do que nós que às vezes temos tantos e tantos recursos. Então, precisamos lembrar que a nossa vida também precisa passar por esse processo de mudança de mentalidade. Então, ele lembra, não se pode subestimar a importância de percursos da educação ambiental capazes de incidir sobre gestos e hábitos cotidianos, da redução do consumo de água, a diferenciação do lixo, até apagar as luzes desnecessárias. É aquilo que ele sempre lembra. Todas as pequenas ações causam um impacto positivo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso ambiente, do nosso município. Basta, então, nós irmos tomando consciência de que atitudes podemos fazer para ajudar, então, essa casa comum. E aí ele lembra que São Francisco ele é o modelo de como são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Então, uma coisa está interligada à outra. Então, nós temos que cuidar da natureza, porque cuidando dela, exercemos então a justiça que Deus quer que nós façamos para com todos, visando o bem comum, e, consequentemente, visando o bem comum, nós nos empenhamos dentro da sociedade e estamos em paz com todos. Estamos em paz interior porque estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, que é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E aí ele fala que precisamos fazer então esse exame de consciência. Além de toda a preocupação com a casa comum, é necessário esse exame de consciência, que deverá incluir uma nova dimensão, considerando não apenas como se vive a comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo, mas também com todas as criaturas e com a natureza. Então, por isso que o Papa, no seu pontificado, ele nos ajudou a fazer também um exame de consciência ainda mais completo, né? Quando ele então coloca para nós a questão do pecado ecológico, porque muitas vezes nós então lembramos muitas vezes dos pecados que cometemos contra Deus, que cometemos contra o nosso próximo, mas esquecemos de olhar então os pecados que cometemos com a criação, com a natureza, e por isso que ele institui o pecado ecológico, que deve também ser cultivado na mente de todos, para que todos também possam ir fazendo o seu processo de conversão, né? E aí entra justamente nessa conversão ecológica que nos leva, então, a viver a casa comum como a nossa casa que Deus deixou para que nós cuidássemos, para que todos, então, vivam na casa eterna do Pai, com toda a criação, e todos nós junto com ela. Enfim, nós estamos esse é um pequeno esboço, né, sobre a Laudato Si, e eu lembro que na época nós demoramos a aula toda da disciplina para apresentar, porque eram 40 slides, né, então hoje ainda consegui apresentar em torno de 1 hora, mais ou menos, né, mas assim, eu gostaria de ouvir de vocês o que mais, assim, chamou a atenção, porque eu acredito que uma boa parte de nós já tenha esse contato, né, com a encíclica, né, mas comentar, então, o que mais chamou a atenção,
o que reviveu, o que despertou novamente, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês agora. Pode ser um de cada vez, né, Paulo? Com certeza. Com certeza. Então, já que eu acho que o Laudato Si, ela vem assim, com todo esse tempo já de lançamento, mas ela é muito atual, né? Então, ela vem falando para a gente que não é o tempo que vai fazer a gente tomar consciência ou não. É o hoje, né? É o agora. Porque como o próprio Papa fala no documento, são as pequenas coisas que faz com que a gente deixe um legado, né? O que eu fiz, né? O que eu deixei de ensinamento ou de testemunho, né? Então, isso vai ressoando durante o tempo, durante a vida, e mostrando, não só no ambiente, pequeno ambiente familiar, mas também no ambiente externo, né? Na pequena comunidade, na comunidade mais abrangente, no mundo onde vivemos, né? Ou onde hoje, né, a gente às vezes faz aí sai do nosso ambiente, vai para algum passeio, né? Costuma ir para uma praia ou para um lugar que a natureza está mais assim sobressaindo, né? Então lá também é um ambiente que a gente tem que mostrar esse pequeno conhecimento, esse pequeno testemunho de uma consciência ecológica, né? E uma coisa que chamou muita atenção também no documento, a gente já vê, mas cada vez que a gente se depara com esse capítulo, né, e essa verdade do Papa Francisco, né, do exame de consciência, né, parece que dá uma balançada nos pés, assim, né, para lá, aonde eu estou, o que eu fiz, o que eu posso e o que eu quero. Então, esse pecado ecológico realmente faz a gente pensar de uma forma bem pessoal, né? Para que a gente possa fazer uma coisa maior posteriormente. Obrigado, Silvio, pela contribuição. E é isso que você falou, né, do que toca, né, o próprio site do movimento Laudato Si, ele coloca lá no começo do site que, assim, para a gente, é bom a gente saber de um resumo da Laudato Si, óbvio, mas para a gente compreender a Laudato Si, sempre a gente tem que relê-la, porque sempre quando a gente lê novamente essa encíclica, a gente descobre alguma coisa nova, descobre algum ponto novo ou alguma interpretação nova que contribui para isso, né? Que nos ajuda a aprofundar cada vez melhor nesse processo. E é justamente isso, né? Por que que a gente tem buscado não ficar... Por que que sempre, né, quando a gente, final de ano ou férias, a gente não fica em casa, né? A gente quer ir para o mato, a gente quer ir para o sítio, a gente quer ir para a praia. Por quê? Que é uma coisa que recarregue, né? E o nosso ambiente não está sendo atualmente um ambiente que nos recarrega. E a gente esquece que, e isso é uma coisa que vale muito a pena lembrar, que estar em contato com a natureza é o maior recarregador de bateria humana da vida da gente. Então, se todo mundo tomasse consciência o quanto que você pisar na areia, você pisar na terra, você abraçar a árvore, literalmente, você abraçar uma árvore,
você deitar na sombra de uma árvore, ficar com a brisa, com a sombra, o quanto que recarrega, o quanto você tomar um banho de cachoeira é maravilhoso, daquela água gelada de 60 metros de altura caindo nas tuas costas, é revigorante, né? E é isso que a gente tem que lembrar sempre na vida da gente, né? Desse propósito. Quem vai? Ninguém vai. Quem mais gostaria? Bem, só lembrar. É culpado. Oi? Dando eco na minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz. Está aberta aí? Ah, deixa eu fechar meu microfone. Agora sim. Hoje faleceu, né, Sebastião Salgado, grande fotógrafo, mundialmente conhecido, e uma pessoa que defendia a ecologia integral antes da Laudato Si. Né? Tem uma frase dele fantástica, né? Justiça ecológica é responsabilizar nossa sociedade consumista pela destruição do planeta e de seu patrimônio ambiental. Nosso consumo está destruindo tudo. Conhecimento ecológico é reconhecer que somos feitos da mesma natureza, que foi falado agora há pouco aí. Somos da mesma, fazemos parte da biodiversidade, e o entendimento é mais importante, é o entendimento mais importante da ecologia. Então, ele já há quantas décadas vem defendendo o meio ambiente, a sociedade e a economia mais justa. É justamente o que o Papa Francisco veio escrever na encíclica. E ele faleceu hoje, ficou famoso para nós da campanha da fraternidade, com o cartaz de 1998, que é de uma menina, né, que falava sobre educação, que é lá de Poço Redondo, em Propriá, no Sergipe, essa menina, que é conterrânea da Claudiana, que está aí conosco, né, a nega, e ela... ele sempre estava envolvido, uma pessoa que foi envolvida sempre naquilo que ele fazia da vida, que era fotografar os pobres, a sociedade mais pobre. Foi até criticado por isso. Mas é isso que o Papa nos pede, né? Ter uma sociedade mais justa numa ecologia integral. É o que a gente faz com pequenas ações, né? Temos procurado fazer, não tem que fazer grandes coisas, mas pequenas ações, né? Ele e a esposa construíram uma floresta, né, na fazenda onde estava tudo acabado, eles reergueram. Então, nós temos essa iniciativa, fizemos aí durante a campanha da fraternidade, né, doando mudas, né, padre? Cada missa a gente doava as mudas, o povo tem plantado, e nós podemos fazer tantas coisas, né? Então, que a gente saiba não querer grandes coisas, mas os pequenos gestos nos levam a grande coisa daí. Como foi a vida de Sebastião Salgado? E a gente vai, o seu Gervásio lá em Timburi, na missa agora da quarta-feira, ele já falou que ele vai doar mais 10 mudas, né? Então, no nosso fim de semana agora da Laudato Si, dos 10 anos, então já vão ter mais 10 mudas também para a gente distribuir para o pessoal nas missas, né? Para que seja e continue sendo, né? Esses pequenos gestos, os gestos concretos que nós então realizamos em favor desse cuidado da casa comum. Muito bem. Muito bem. Se apresenta aí, Nédia. Você que é conterrâneo de Nédia, que é a menina da foto lá do Salgado, do Sebastião Salgado. Então, boa noite, né, primeiramente. Como eu tinha falado para o Almir, hoje o dia foi muito cansado, né? Foi 1001 atividades, e aí tentei parar para participar dessa conversa. Conversa muito produtiva, muito boa. Isso sempre é bom, renovar a esperança, né? Ouvindo a Laudato Si, ouvindo essas palavras que revigoram, né? Nossa alma, nosso espírito. Conheço a Nete é filha de seu Agenor, que mora no assentamento Barra da Onça,
o qual Frei Enoque estava à frente, né, na luta para conseguir ganhar terras, né, aquele povo sofrido, aquele povo que passava por condições não interessantes, né? Um povo pobre mesmo. E hoje a Neta é uma mulher casada, batalhadora, trabalhadora rural, e cria seus filhos, né? Aonde ela sofreu dificuldade, passou dificuldade, e hoje os filhos não passam dificuldade tanto quanto ela passou, né? Hoje eles vivem em um mundo muito diferente, né? Tem de tudo, o que pede ela dá, então assim, é diferente, né? E a Neta está um mulherão, né? Uma pessoa boa, assim que ela lembra de quando fotografaram ela. Outro dia a gente foi lá fazer uma pesquisa, eu, Damião, e outras meninas, né, falando da campanha da fraternidade. E ela falava sobre esse tema. Toda sem jeito, desajeitada, né? Aquele jeitinho que ela tá na foto, aquele jeito simples dela. E ela mora em uma área de assentamento. Toda área de assentamento tem uma reserva que precisa ser mantida. Então, eles, né, os assentados, eles não mantêm essa reserva, eles destroem. Então, eu já venho matutando, né? Já venho matutando muito tempo o que fazer para esse povo de área de assentamento deixar a reserva, preservar a reserva que tem. Porque é para o nosso bem, é para o bem deles. E aí, depois da Laudato Si, depois da campanha da fraternidade, né, eu venho conversando com Lucinha, que é uma missionária da mesma comunidade que eu pertenço, e ela mora numa área de assentamento, Cajueiro. Ela disse que lá destruíram já toda a reserva que tinha. E eu disse a ela, o que é que a gente faz para reflorestar? Vamos fazer reunião com o pessoal, né, com os moradores. Aí, então, ela diz assim, é muito difícil, mas não é impossível, né, eu dizendo a ela. E aqui eu sou monitora estagiária, né, de um projeto de capoeira, onde participa crianças, jovens, adolescentes, idosos. E depois da campanha da fraternidade, a gente desenvolveu uma ação, tem uma avenida nova que a gestão anterior fez, e só fez, deixou, né, nua. Disse, vamos fazer uma ação, vamos plantar árvores. Então, plantamos 15 pés de árvores. 15 pés. E aí a gente está mantendo, está ficando bonita, elas estão, né, ganhando vida, ganhando corpo. E tá erguendo. Então, além disso, aí tem os alunos, nega, eu tenho outra árvore, vou plantar não sei aonde. Né? Então, assim, é incentivar, né? Incentivar eles, é a esperança. E quando o Paulo Eduardo falava que a gente tem que deixar de ser egoísta, tem que viver o bem comum, né? E eu lembrava que, de novo, né, matutando aqui, por que que Deus arrebata essas pessoas que fazem coisas boas? Por que não continua, né? Tem tanta gente ruim aí que não presta, que não serve, por que não vai embora logo? Isso incomoda, sabe? Isso é revoltado, é revoltante. Eu me revolto com isso. E aí a gente teve o Papa Francisco, eu ainda não me conformo com a morte dele, né? Ainda eu sofro com a morte dele. E vem aí outro Papa que eu ainda não, né? Ainda não aceitei, mas que a gente tem que aceitar que ele é o novo Papa, né? Mas estou processando. Então, assim, é uma esperança que a gente tem que ter, né, plantada, regada, cuidada, porque senão essa esperança vai embora. A gente vê o mundo tão revirado que procura jeito e não encontra. Procura jeito e não encontra. Então, é isso aí que eu quero partilhar com vocês hoje.
Muito obrigado pela partilha. E a Eu acho que camiseta a chegou, né, Nega? Eu tenho uma camiseta da associação. Era para dar Graças a formação, Deus. né? Que bom que ela chegou viva aí. Pois não, Valéria? Só suas observações, assim, bem breve. Papa Francisco, eu estou ouvindo minha voz está voltando, alguém? Eu estou com o microfone. Aí, obrigada, padre. Papa Francisco deixa saudades, né? É um mês, mas parece que já faz uma eternidade. Com o pontificado dele não teremos outro, como ele não teremos outro, teremos um parecido. Eu estou apostando no Papa Leão XIII. E além dos ensinamentos da encíclica, que deixa muito bem claro em todos os pontos que ele coloca ao longo da encíclica, é a simplicidade, né? Então, em todos os momentos é o viver de forma mais simples, viver com menos, a simplicidade de se doar, a simplicidade de se cuidar dos outros, a simplicidade do contato com a natureza, né? Então, fica, para mim, chama muita atenção, e os exemplos dele enquanto simplicidade, né? Ele mostrou o que é, então, não só com palavras, mas com exemplo, né? Então, os exemplos, os ensinamentos dele é um modelo de vida a ser copiado, e não enquanto Papa, mas se a gente pegar o retrospecto, né, pegar a história dele já desde sempre, né, desde o começo da vida dele de sacerdote. Então, acho que é bem isso, e essa simplicidade aí entra a cultura dos povos originários, né, dos guardiões da floresta, que sempre existiram, né, eles falam que uma coisa é viver bem, uma coisa é bem viver. Então, hoje, na nossa sociedade, a gente vive bem, porque a gente tem carro, casa, mas o bem viver, que é a relação com tudo e com todos, isso que está muito a desejar, né? Uma sociedade cada vez mais egoísta. Então, esses dois grandes ensinamentos que eu queria pontuar, que do meu ponto de vista bem intenso, deixado pelo Papa Francisco. Obrigada. Obrigado, Valéria, pela contribuição, pela partilha. Claudiane também. E aproveitando, né, sobre isso, né, às vezes a Claudiane falando, né, que por que as pessoas, às vezes, boas, né, vão mais cedo, né, e aí a gente, então, tem todo essa dúvida, esse questionamento, né. Eu sempre tento olhar essa dinâmica no sentido que, assim, as pessoas boas, né, elas acabam, vamos dizer que elas acabam indo mais cedo por um motivo, eu acho, muito óbvio, porque elas aprenderam a se doar da maneira certa, né? A se entregar pelo propósito da maneira certa. E consequentemente, esse doar são as sementes plantadas, né? São as sementes plantadas e elas vão florescer. Só que aí, agora a missão é nossa, né? O papel é nosso, a função é nossa, porque tanto o Papa, né, Francisco e tantos outros aí que também já partiram e caminharam com esse propósito, com essa ideia, né, da simplicidade, do bem viver, né? Então, eu acho que Deus, na hora que ele recolhe, ele fala, olha, temos um exemplo a ser seguido aí para vocês também, né? E vamos fazer então o nosso caminho diferente, né? Vamos fazer então das nossas atitudes essa atitude diferente, né? Essa atitude nova, renovada, né? Que eu também acredito muito que o Papa Leão XIV ele vai dar continuidade, porque
é aquilo que a gente sempre fala, a igreja nunca caminha para trás, a igreja ela sempre caminha para frente. E assim como teve o Papa Francisco que chegou de sola em muita coisa, né? Então precisava de alguém que chegasse de sola, né? Para que a igreja também pudesse caminhar. E caminhou. Durante os 13 anos dele, a igreja caminhou muito, muito bem. Não que não tenha caminhado nos outros, mas caminhou também muito nesse propósito, né? No propósito, então, que o próprio Vaticano II apresentou. E agora o Leão XIV, ele tem essa missão de também continuar. E ele já colocou isso já nos seus discursos, já nos seus primeiros comunicados, né? Não é à toa que ele escolheu o nome de Leão XIV, né? Dando a continuidade aí de Leão XIII. Então, ele é um papa que vai justamente trazer toda essa questão da doutrina social da igreja, da questão do cuidado com o próximo. Então, eu faço votos muito positivos, né? E confio muito na ação dele, principalmente na ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo já nos colocou que ninguém manda nele, né? Ele escolhe quem ele quer e ele sabe quem ele escolhe e como a igreja vai continuar caminhando, né? Então é essa esperança que a gente sempre tem que levar e colocar sempre nos nossos corações, né? Eu acho que isso é o que vale, o que nos motiva, né? Então a gente sempre lembrar, não pela perda, né? Mas lembrar do exemplo que foi deixado e o legado. Que legado a gente sabe que é deixado para que os outros vivam. Então a gente tem que viver o legado daqueles que então partem para que continue essa história, né? Continue esse caminho. Acho que isso é o essencial da vida do cristão. A gente vive o legado de Cristo até hoje, a gente tenta viver, né? O legado de Cristo até hoje. E estamos aí há quase 2030 anos nessa luta, né? Então, se viver o legado de Cristo vale a pena, então por isso que ele nos deixa seres humanos também como exemplo, para que lembre que o legado é dele e que deve ser continuado com toda a dedicação, né, que foi deixada a nós. Mais alguma outra contribuição que gostariam de fazer? Então, nós então vamos encerrando então essa live, né, sobre a Laudato Si. Espero que tenha ajudado vocês, né, ao que foi apresentado, né, esse reler, né, a encíclica, que já há 10 anos já tem causado tanta reflexão na nossa vida, né, e que nós possamos continuar sempre caminhando nesse propósito, desse cuidado, desse zelo, de lembrarmos que somos guardiões uns dos outros e guardiões também da criação que Deus nos propõe. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado pela participação de todos, né? E logo mais a gente vai colocando novas programações aí também para a gente ir se reunindo novamente, apresentando novos assuntos também a respeito, viu? Obrigado a todos e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre vós aqui reunidos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela disponibilidade dessa noite de estar aí com a gente. Nós que agradecemos, Padre. Amém. Agradecemos, Padre. Uma formação tão rica. Amém. Boa- Alegria é minha. Claro.
Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Abençoado fim de semana para todos. Um abençoado fim de semana para todos vocês também. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Padre.